Fala, colegas, queria conversar com vocês sobre a afetação do recurso especial relacionado ao arbitramento de TCD. Todo mundo sabe aqui que eu não faço questão de ser o primeiro a falar sobre as coisas. Gosto de ler, gosto de pensar sobre aquilo ali e depois passar uma posição com cuidado. Às vezes as pessoas me questionam, não, Jonathan, a gente quer saber a sua opinião. Eu falo, então espera. Espero porque eu gosto de estudar antes de falar. E eu acho que alguns colegas cometeram algumas impropriedades sobre o tema. Tá? Vi também um alarme muito grande. Não julgo o alarme, porque eu vejo que a gente vive um momento de muitas incertezas, né? O nosso país parece que vai desmanchar a qualquer momento, né? Então as pessoas ficam meio ressabiadas. Então eu entendo o pânico. Mas eu acho que nós, como técnicos, podemos até eventualmente ser tomados por emoção. Afinal, também somos humanos, né? Mas a gente tem que voltar pro técnico. Eu penso assim, a gente pode até cuspir uns marimbondos, mas depois calma lá. Vamos esquecer as emoções e vamos estudar. E eu acho que tem muitos arautos do apocalipse aí prevendo tragédias que acho pouco prováveis de acontecerem, por vários motivos. Mas o que eu queria colocar nesse vídeo aqui, especificamente, eu vi alguma mistura com uma jurisprudência que já está razoavelmente posicionada, que é a revisão, tem a questão das cotas sociais e tem a questão dos imóveis. A gente pode lançar, de forma bem simplória, duas perguntas aqui. A depender da tese, o órgão fazendário ele vai poder rever 5 anos de bases de cálculo de cotas sociais. E também poderá rever 5 anos de base de cálculo de imóveis. E aí, nessa leitura, nós estaríamos igualando essas teses no seguinte sentido: é tranquilo hoje pagar ITCMD sobre balanço patrimonial, patrimônio líquido no estado de São Paulo, e é tranquilo também pagar ITCMD sobre IPTU, ITR no estado de São Paulo. E isso é incorreto. Por quê? Porque em relação às cotas sociais, realmente o TJ tentou colocar uma pá de cal, né? Os colegas que são do meu ambiente já sabem que eu sou muito crítico em relação a essa posição do TJ, porque ela gerou uma insegurança muito grande, justamente porque é uma posição insustentável e ilegal. Aí agora, de vez em quando, surge um bode na sala em relação a essa questão das cotas sociais. Por quê? Porque é uma posição ilegal, inconstitucional, né? Mas isso é um outro tema. Agora, em relação aos imóveis, o TJ São Paulo tem farta jurisprudência em relação à possibilidade de cobrança com base no valor de mercado. Então a gente precisa tomar cuidado. Nós não podemos afirmar hoje que essa possibilidade de cobrança, presta atenção nisso aqui, que essa possibilidade de cobrança por parte do Estado de São Paulo em relação a imóveis, em relação ao parâmetro de valor de mercado, ela está atrelada a uma discussão lá no STJ. Não consigo ver isso. Por quê? O TJ já foi nesse sentido, não de forma unânime, mas foi. E o STJ também. Então, assim, eu entendo leituras otimistas também, porque existem algumas leituras otimistas, mas eu não vejo muito como, em relação a imóveis, a gente ter uma mudança nessa concepção pró-contribuinte. Porque se a decisão for que o CTN é suficiente, eu não consigo ver uma mudança de quadro em relação ao que a gente tem hoje. E se a decisão for que precisa de legislação estadual, a legislação estadual está lá e ela fala que o bem transmitido precisa ser parametrizado a mercado. Então, na minha concepção, uma leitura incorreta trazer isso para os imóveis no sentido de que não, agora a gente paga sobre IPTU, sobre ITR e está tranquilo. Não consigo ver isso. E a maioria das decisões do TJ não estão nesse sentido. Mas existem outras perguntas interessantes a serem respondidas aqui. Como é que fica esse nosso contexto em relação a cotas sociais? E se na prática nós podemos realmente esperar essa decisão? Se a partir das decisões do STJ a gente já tem algum direcionamento para o que vem por aí, porque afinal nós esperamos que haja alguma compatibilidade. Eu sei que querer isso no Brasil talvez seja muito, né? Mas nós esperamos alguma compatibilidade. São perguntas importantes de serem respondidas, certo? Essas perguntas serão respondidas no nosso próximo encontro do Conselho, certo? O nosso Mastermind. E essas perguntas também estarão respondidas dentro da nossa formação em planejamento patrimonial e sucessório. E eu só acho que é muito importante para quem atua na área ter essas respostas, ok? Como é que vai funcionar aqui a nossa formação em PPS? E eu queria dividir por que demorou tanto para chegarmos nesse ponto, queria dividir com vocês quem está envolvido, por que está envolvido. Queria dividir com vocês como vai ser, o que vai ter lá dentro, o que não vai. Primeiro, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu acho que vocês percebem pela forma como eu abordo novidades ou como eu abordo situações que
me impõem cuidado. Eu gosto de cozinhar o galo, né? Cozinhar em banho-maria. O PPS é algo que, para mim, inspira muito, muito, muito cuidado. Muito mais do que atuar em inventários, por exemplo. Eu não falo de cuidado técnico, eu falo de responsabilidade profissional mesmo. Porque quando você tem um inventário a fazer, você tem um desenho patrimonial e você tem hipóteses razoavelmente bem definidas. Quando a gente está diante do PPS, você tem muitos caminhos diferentes e muitos deles que você não pode nem garantir que aquilo vai continuar do jeito que está hoje daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Então é um assunto que eu vejo com muito cuidado nesse sentido, com muita responsabilidade. E durante esses 4 anos de internet, né, sempre me vi novamente sendo questionado, às vezes por mim mesmo, às vezes por colegas de fora. Jonatas, vai fazer um curso sobre isso, sobre aquilo. Mas eu preferi esperar, preferi chegar num momento em que eu olhasse para tudo isso e falasse assim, não, legal, essa é a hora de colocar em prática. E esse momento chegou. E parte desse cuidado com o tema, ele vai ser refletido, por exemplo, na equipe que vai estar conduzindo isso. Então somos eu e mais 3 colegas. Isso é o que eu acredito do PPS. Quem discute comigo eventuais situações, estratégias, enfim, eu sempre repito em várias situações que, para mim, o profissional que trabalha numa área dessa, ele nunca vai dominar tudo, é impossível, é humanamente impossível, mas ele tem que ter uma ideia das conexões das áreas para eventualmente acionar parcerias. Então isso acaba se refletindo justamente em quem vai ensinar nesse curso. Eu sou apenas um dos professores e teremos mais 3 colegas com experiências diversas, competências complementares, e eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que a gente vai ter como resultado um produto tecnicamente sensacional. Muito, 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 muito completo. Quem são essas pessoas? Isso também é muito importante, né? Eu gosto e prefiro premiar os que estão do meu lado. Tem uma frase que diz, né? Importa quem luta a guerra contigo, importa até mais do que a própria guerra, quem está batalhando do teu lado. Então os colegas que vão estar nessa jornada com a gente, e vocês vão ser apresentados a esses colegas devidamente, tá? Nos próximos dias, próximas semanas, são colegas que estão aqui dentro comigo, que iniciaram pela mentoria, eventualmente colegas que vieram direto ao Mastermind, mas colegas que estão num nível altíssimo, num nível técnico altíssimo, colegas com suas carreiras resolvidas, colegas que podem, de fato, ocupar uma cadeira para conduzir outros colegas por meio de uma jornada de conhecimento, uma jornada de troca de experiências. Então, temos o Renato Zuain, colega que tem larga experiência no PPS, entende tudo e mais um pouco de abordagem, de captação, muito forte em contabilidade também, várias obras escritas, enfim, uma experiência gigantesca. Temos a Dani Barbeitos, do Inventário Nunca Mais. Quando ela chegou, ela falou, Jonatas, Inventário Nunca Mais é só o perfil. Eu não tenho nada a ver com isso, não confundo as coisas. Então a Dani também é uma pessoa sensacional, de uma experiência ímpar. E a Roberta Ramos também, que tem um conhecimento gigantesco no societário. Todas são pessoas maravilhosas com as quais eu sempre estou conversando, sempre estou trocando, sempre estou aprendendo. Aprendo demais com essas pessoas. São pessoas que simplesmente a gente tem que estar perto dessas pessoas, porque elas o tempo inteiro estão vendo algo que a gente eventualmente não vê, ou no mínimo trazendo um ponto de vista diferente daquele que a gente está colocando. Então, eu me considero um cara honrado de poder participar de um lançamento, né, de uma formação em PPS que consegue reunir tanta gente boa, tanta gente competente, consegue reunir conhecimento teórico, conhecimento prático ao mesmo tempo. Estamos falando certamente de bilhões aqui, tá? Faça a sua conta por patrimônio fiscalizado ou por patrimônio protegido, tá? Isso também, com certeza, é mais uma riqueza da nossa formação, que teremos não só fiscal de um lado e advogados do outro. Os colegas entre eles têm trajetórias diferentes e vão trazer expertises diferentes para nós. O vídeo já vai ficar um pouco longo, mas então eu vou encerrar com uma última ideia. Qual vai ser o objetivo, né? Onde é que a gente quer levar o colega que chega aqui e para quem é esse produto? Vocês, com certeza, já conhecem a holding, mas existem propostas que são mais voltadas para a holding do que para uma visão geral. A nossa proposta é voltada para a visão geral, certo? Teremos um módulo, com certeza mais do que um módulo, porque depois teremos muitos conteúdos complementares, mas teremos um módulo exclusivamente para isso, conduzido por uma pessoa que já fez dezenas, centenas, já manobrou centenas de milhões de patrimônio em holdings. Então, quando eu digo que a nossa formação ela vai ser abrangente, não é porque nós vamos deixar a holding em segundo plano. Não tem como negar a importância desse instrumento, na verdade. Talvez seja até uma importância crescente, enfim, mas isso é discutível. Então, esse produto é para aquele colega que quer eventualmente iniciar
tendo uma visão geral e, naturalmente, por sermos colegas com condutas, com visualizações parecidas das problemáticas que se apresentam, certamente aqui vocês vão ter acesso a visões mais conservadoras das tantas teorias que aparecem por aí, das tantas ideias que aparecem por aí. Então, no bom português, né, para quem está acostumado a visões mais agressivas, com certeza aqui nós estaremos trazendo uma abordagem que premia o lado contrário, digamos assim. Obviamente, sem fugir das polêmicas. Então, enfrentaremos as polêmicas, todas elas, todas as que já existem e as que não existem ainda. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar maior do que já era para ficar, ok? Então, se você se identifica com algo que foi colocado aqui, fique de olho, porque já já você vai ter a oportunidade de fazer parte do nosso time, só que a partir dessa nova abordagem, nova porta de entrada. Tá. Para quem é a nossa formação em PPS, quem aproveita? Eu me preocupo muito com isso, eu não gosto de colegas vindo aqui para o nosso lado a qualquer custo. Não, venha para cá, venha. Não. Se você vier, é porque existe uma compatibilidade e assim a gente joga os nossos níveis de satisfação lá em cima, porque eu recebo colegas aqui que trazem problemas que nós podemos solucionar, né? Então minha preocupação com isso é grande. Quem é que nós vamos conseguir ajudar aqui? Primeiro, o colega que começa do zero, certo? Então esse termo formação é justamente para a gente conseguir, para a gente propor esse colega que às vezes já está beliscando a área, está esbarrando aqui e ali, mas ainda não iniciou, ainda não se sente seguro, ainda não se sente à vontade. Tá? Então, a ideia é dar uma visão geral dos instrumentos. Obviamente, pelo próprio time que nós temos aqui, pela própria concepção original da ideia, toda essa visão geral, ela vai passar por entregar um raciocínio cuidadoso, porque eu sinto falta disso. Não sinto falta de que concordem comigo. Eu sinto falta de visões que estejam do outro lado do que normalmente nós vemos. Então, nós temos as visões arrojadas, agressivas no aspecto estratégico. Mas e o outro lado? Onde é que está? Esse curso tem como base isso. E aí eu já começo a chegar no segundo grupo de pessoas que nós conseguimos ajudar. Que grupo é esse? É o colega que já atua com PPS, o colega que já concluiu, digamos assim, a sua primeira etapa em algum outro ambiente, com algum outro colega, e agora quer escutar o outro lado. Muitas vezes o colega chega para mim e fala assim, Jonathan, eu quero ouvir o outro lado, né? Muito por conta da minha experiência com fiscalização, o colega chega e fala assim, não, um lado eu já sei, agora eu quero ouvir o outro. Então, esses colegas que buscam ouvir este outro lado, com certeza vão aproveitar aqui o nosso curso. E aí eu coloco para vocês o seguinte, não se preocupem com eventual tentativa de convencimento. Eu sempre destaco nas minhas aulas que eu não tento convencer ninguém de nada. Eu coloco o meu ponto de vista e nós estamos num mundo de adultos. Cada um faz as suas escolhas e eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas quando eu digo este outro lado, eu não estou dizendo que nós vamos trabalhar apenas um ponto de vista, de jeito absolutamente nenhum. Uma das ideias desse curso, dessa formação, é justamente olhar para o mundo, ver o que está acontecendo e trazer os grandes movimentos aqui para dentro, fazendo essas leituras. Então, certamente faremos isso. Ah, surgiu uma nova ideia sensacional. Ok, vamos pegar essa ideia sensacional, trazer aqui para dentro, estudar essa ideia, discutir essa ideia. Discutir não é jogo de comadres. Trazer aqui todo mundo concordar com o outro, de jeito absolutamente nenhum. Contrapor ideias, refletir, porque eu acredito que realmente o meu papel é de dar melhores fatores de escolha. Meu papel não é convencer ninguém. Meu papel é dar fatores de escolha. O que é isso? Você já conhece uma interpretação. Meu papel é te dar outra ou outras interpretações. E aí eu estou te dando o quê? Fatores de escolha. Não estou tentando te convencer, eu estou te dando fatores de escolha. Aí você olha para esse cenário com as informações eventualmente que vêm a conflitar uma com as outras, raciocina, afinal o profissional é pago para isso, e toma a tua escolha. Se você tem alguma dúvida sobre o que vai ter aqui dentro, claro que nós ainda vamos trazer isso em conteúdos, páginas, tudo isso. Você pode perguntar aqui, Jonatas, eu queria aprender sobre tal coisa, ou discutir sobre tal coisa no âmbito do PPS. Vai ter aí dentro da formação em PPS, você vai colocar à disposição. Você pode comentar aqui que eu vou te responder com o maior prazer. Alunos da mentoria estão proibidos de comprar a nossa formação em PPS. Por quê? Porque ela será totalmente disponibilizada para os integrantes da mentoria. Então, colegas que são da mentoria e colegas que às vezes estavam pensando em fazer parte da mentoria, a nossa mentoria está iniciando um momento de transição
transição muito gradual, muito sutil, com certeza para melhor, em que os colegas que estiverem aqui dentro vão acessar todos os cursos que eu tiver. Esse vai ser o start, digamos. Os colegas que estão aqui dentro, diante de um novo produto de altíssimo valor agregado, com 4 profissionais muito experimentados em suas áreas, colegas da mentoria simplesmente vão acessar isso sem precisar nem preencher um formulário chato, certo? Vão acessar a área da mentoria, a área que já é disponível para eles, onde eles já acessam vários outros conteúdos e vão aproveitar esse curso. Claro, não dá para dizer que isso não tem um fundo comercial, mas isso também tem a ver com algo no qual eu acredito de verdade. Sabe aquela polêmica, né? Rivalidade, melhor dizer. Inventário e PPS, nossa, área isso, área aquilo. De verdade, eu acho isso uma grande bobeira, porque se são 2 profissionais, porque na minha concepção tem que ser um só, que atuam com patrimônio, e uma coisa está sempre ligada à outra. Você, às vezes, realiza o inventário de uma família, do homem, por exemplo, né? O homem sempre morre primeiro, quase sempre morre primeiro, e você pode tomar alguma medida de planejamento relacionado ao patrimônio que fica. Ou o contrário, você recebe um caso de planejamento e tem um inventário pendente. Então, eu acho uma grande bobeira a gente raciocinar essas áreas como áreas de isso ou aquilo. Na minha concepção, são áreas complementares e você tem que navegar pelas duas, sim. Tá? Eu acredito nessa divisão muito mais para uma questão de projeção do que para uma questão de estudo. Para você se projetar como eu quero ser conhecido, como eu quero ser lembrado, como eu quero ser procurado. Aí eu acho que faz sentido. A gente pode discutir isso sob a perspectiva do marketing, eu acho que pode fazer sentido sim. Agora, como área de estudo, eu acho que a gente tem perdas se a gente considerar dessa maneira. A gente perde uma visão multidimensional, talvez, e vai fazer com que a gente não consiga entregar determinados serviços. E se você não entrega determinados serviços, você fatura menos. Então, coloco isso justamente porque, além de ser uma benesse, talvez, para os colegas que já são da mentoria, é também o que eu acredito. Eu acredito que o colega ele tem que acessar as duas coisas. Ele tem que ter condições de estudar as duas coisas, ele tem que ter condições de atuar nas duas coisas. E que eu vou colocar algo que os colegas vivem aqui dentro que talvez seja estranho para quem faz parte de ambientes em que não há um contato próximo com o professor, com o mentor. Eu ajudo nas conexões entre os colegas e não é agenciamento, eu sempre deixo isso claro, eu vejo isso como parte do meu trabalho mesmo. Então, às vezes o colega chega aqui e tem um determinado caso que ele desconfia que vai caminhar para tal coisa, só que ele não tem certeza. Então, o que eu faço? Ele me fala o que está acontecendo com ele e eu vejo todo o catálogo de pessoas que eu conheço, que são próximas, que são da mentoria, que são do conselho, que já foram da mentoria e procuro o encaixe mais perfeito possível e conecto as duas pessoas. Então, acreditando nisso e apostando no que eu acredito, os colegas que fizerem parte da mentoria acessarão tanto uma formação em inventários e TCMD, como uma formação em PPS, estarão nesse ambiente com profissionais das duas áreas e vão ter o acesso direto a mim, não apenas para tirar eventuais dúvidas, discutir, né, ter em mim um professor, mas ter também em mim um facilitador, uma pessoa que vai poder conversar com você e te ajudar a encontrar conexões e fazer com que a tua vida fique mais fácil. Uma novidade bem legal que vai ter dentro da nossa formação em planejamento patrimonial e sucessório é o que eu vou chamar de observatório do PPS. O que vai acontecer lá? O que a gente vai levar para lá? Nós estamos num momento em que muitas mudanças estão acontecendo. Algumas talvez para melhor, algumas certamente para pior. E é preciso que a gente acompanhe cada movimento, é preciso que a gente discuta cada um desses movimentos. A gente pode falar sobre renda, pode falar sobre ITBI, é muito fracionado, mas não deixa de vez em quando ter alguma novidade relevante. O ITCMD é um posto em franca evolução em termos de importância do país. E eu fiquei pensando como é que eu poderia trazer isso para dentro de uma proposta de formação em PPS, mas trazer isso de forma o mais útil possível, mais completa possível. E como foi o formato que eu pensei? A cada novidade importante que a gente tiver no âmbito da mentoria, nós já fazemos isso. A gente vai pegar esse tema e vai discutir. Nós vamos trazer a novidade, trazer para o nosso ambiente e discutir o que está acontecendo e discutir as consequências do que está acontecendo. Isso aqui pode ser novidade normativa, pode ser novidade jurisprudencial, pode ser uma afetação, igual tivemos uma importante agora há pouco. Pode ser o quê? Operação, igual tivemos uma operação importante, agora está acontecendo, né? A Cefaz Rio Grande do Sul atacando o sistema de sonegação de imposto chamado Três Celas. Então, essas novidades a gente vai
trazer para dentro dessa área da nossa formação que a gente vai chamar de Observatório do PPS. Vão ser conteúdos gravados, os colegas que estiverem na mentoria vão participar desses encontros ao vivo, os colegas que estiverem acessando apenas a formação terão acesso a esses conteúdos gravados, mas acessarão essa informação importantíssima. Óbvio, como eu falei de operações, nunca é demais lembrar, toda e qualquer informação sobre operação, sobre notificação, sobre qualquer situação envolvendo qualquer órgão fiscal será discutida, exposta a partir de dados públicos. Então, assim como fizemos com o que circulou nas redes sociais, a respeito da Cefaz Rio Grande do Sul, acessamos essa documentação igual todo mundo acessou, e aí conversamos sobre isso, analisamos dispositivos de lei do Rio Grande do Sul. Então, sempre teremos essa base, informação pública, obtida aí nas redes sociais, colegas que trazem. E óbvio, também é bom lembrar sempre em respeito a qualquer outra norma que se impõe, a LGPD, por exemplo. Mas acessaremos de forma regular, acessaremos de forma recorrente esse conhecimento, discutiremos isso para que os colegas que estejam trabalhando nesse ambiente tenham acesso de forma bastante objetiva e bastante ampla, né, já que sempre fazemos isso em ambiente de discussão, tenham acesso a essas questões, ok? Então, se isso faz sentido para você, fica de olho que vem novidade muito legal por aí.